para baixar as expectativas, não é? Vou inverter um pouco a minha apresentação. Isto de ser doutorado, ser um conjunto de coisas. Dizer-lhe, doutor Hernani, que o senhor tem de facto o doutoramento, não precisa de doutoramentos, não é? De facto, a sua palestra foi muito inspiradora, revela um conhecimento profundo daquilo que é o mundo organizacional, portanto, tem o doutoramento de facto da vida e daquilo que é os CTTs. Portanto, os meus parabéns pela sua apresentação. Eu gostava de começar, sem entrar ainda no tema, de dizer que os CTTs, de facto, ocupam um espaço privilegiado no país, e os Correios em si. Quando olhamos para a imagem do CTT, no fundo, veiculam correspondência, eu diria, até como militar, que veiculam mais do que isso. Veiculam esperança, veiculam sonhos, e isso é muito importante, cada um de vós que é um colaborador dos CTTs, saber que em tempos, de facto, de crise, aquilo que, em particular os militares, mais reduz o stress é, de facto, a mensagem que vem da família. Portanto, e os Correios foram, de facto, o veículo privilegiado da diminuição das tensões nos militares. Por isso, nunca esquecer, de facto, isso, e até como mote de marketing, não é? Eu diria que veiculam sonhos, veiculam esperanças, expectativas, não são um mero canal de distribuição. Acho que é, de facto, algo significativo. Bom, a minha apresentação, coaching para a autoliderança, o trajeto que eu vou fazer vai passar por falar um pouco na mudança, vou ver se não sou redundante, para depois ligar à liderança e ligar ao coaching. Portanto, é um processo que começa por aquilo que são as mudanças, vamos ver se de facto isto avança, e em termos de mudanças, elas já foram muito retratadas, mas há uma grande alteração, principalmente nas estruturas. As estruturas são cada vez mais flexíveis, aquilo que os CTTs vão atravessar com a privatização que em tempos muito breves irá ocorrer, ou não se sabe, não se sabe, não é? De facto vai mudar completamente o paradigma em termos de sua estrutura e de acompanhar também, no fundo, outro tipo de concorrência. E estamos a falar, no fundo, de grandes alterações ao nível dos paradigmas burocráticos e adocráticos, que são extremamente importantes e que têm uma força muito grande nas organizações. De facto, pensarmos as organizações em estrutura de rede de uma forma muito mais, no fundo, centrada naquilo que são pontos, e esses pontos estarem completamente interligados, muda completamente a forma de trabalhar e até a forma de pensar. Ou seja, as próprias estruturas moldam o nosso pensamento. Há outra alteração também muito significativa, e esta foi muito bem aqui retratada pelo Dr. Hernani. Reparem o quanto foi falado a componente da equipa, ou seja, esta capacidade, no fundo, do indivíduo não estar apenas especializado, mas ter, no fundo, a visão do conjunto. Isto é extremamente importante, ter a visão do conjunto, perceber que não são um mero canal de distribuição. Não. Transportam algo que é um valor maior do CTT. São um canal privilegiado de comunicação que tem uma história. Outro aspecto também de mudança que eu gostava de realçar, e que começa, no fundo, agora a ligar já um pouco mais à liderança, de facto, aquilo que precisamos são pessoas que fazem com que os objetivos sejam atingidos. Mais importante do que apontarmos direções é darmos o mote e fazer com que, de facto, as pessoas sejam capazes, por si próprias, de atingir os seus próprios objetivos. Portanto, este foco da liderança tem vindo a alterar bastante, tem vindo a ser alterado, em particular em contexto até militar. E poderei passar depois a explicar mais à frente. Portanto, eu diria que este tipo de mudança exige
no fundo, mudar de chip, mudar de pensamento, percebermos que para estarmos no mercado temos que estar mais voltados para o cliente, mas também voltados para o cliente interno. Portanto, não é só o cliente externo. O cliente interno, de facto, faz a diferença porque precisamos de pessoas motivadas para fazer acontecer as coisas. Portanto, há mudanças que é necessário introduzir, mudanças ao nível da cultura organizacional. Portanto, a cultura informa-nos muito, mas sem olharmos, no fundo, para aquilo que é o objetivo estratégico. Há outra componente que tem a ver com o desenvolvimento. E o desenvolvimento das pessoas é fundamental. Portanto, há um desenvolvimento no ser humano, mas o ser humano agrega-se e agrega-se em equipas. Portanto, e temos aqui o coletivo. No fundo, uma organização é um coletivo individualizado, não é? Portanto, temos sempre e chegamos sempre ao ponto. Partindo do indivíduo, partindo da organização, a organização funcionará cada vez melhor se ela for trabalhar em uníssono, não é? Portanto, e não houver, no fundo, diferentes culturas segmentadas dentro da organização. Bom, então, eu diria que há aqui grandes alterações ao nível, primeiro, do indivíduo, porque o indivíduo é o núcleo, é o cerne. Cada um de vós, cada um de nós que estamos aqui, de facto, somos o cerne da mudança nas organizações. As organizações têm a sua estrutura, mas a estrutura é composta por pessoas. E é necessário, ainda no processo em questão, no fundo, haver retenção de talentos. Ou seja, cada um de vós, de facto, transporta conhecimento, know-how, experiência adquirida há uma série de anos. Portanto, experiência prática, experiência vivida com as pessoas. Isso é extremamente importante. Mas isto reúne-se, no fundo, em algo maior, que são as equipas e, acima de tudo, a visão partilhada. E a grande dificuldade, em termos estruturais nas organizações, é fazer passar a mensagem. Aquilo que é estratégico, muitas vezes passa cá para baixo. Ou, muitas vezes, porque os canais de comunicação não funcionam, ou, muitas vezes, porque pensamos que as pessoas não precisam da informação. Mas as pessoas precisam da informação, aquela que é necessária para compreender o todo. Portanto, pensarmos e minimizarmos o indivíduo leva a que a pessoa, porque a pessoa é sensível, percebe de facto que há informação que lhe devia chegar e não chega. Portanto, há aqui uma necessidade grande de envolvimento para que haja também, no fundo, aprendizagem. Outro aspecto que é também de realçar e que, mais uma vez, as palavras acabam por começar a ser as mesmas, a organização, no fundo, o objetivo é atingir todos os departamentos. O objetivo é atingir da mesma forma, não é? Com o mesmo tipo de visão, um leque alargado de pessoas. Portanto, é isto que, no fundo, as organizações devem vincular, a visão sistémica. E a visão sistémica é a visão do conjunto. E a visão do conjunto foi aquilo que foi aqui transmitido. É exatamente experiências práticas que as organizações, até em termos de casos vividos, devem refletir nos seus canais de comunicação organizacionais. Isso é extremamente importante. Haver esse veículo do indivíduo que está na distribuição e vem falar até sobre a sua experiência à sua equipa ou, eventualmente, a outras equipas. Portanto, o partilhar informação em termos internos é muito importante. Eu vou passar mais um slide, vou passar só este slide, e dizer que, no fundo, nós estamos perante um paradoxo. O paradoxo da mudança e, ao mesmo tempo, da estabilidade. E da estabilidade, porque as organizações precisam de estabilidade, mas, ao mesmo tempo, precisam de se inovar. E a inovação e a mudança causa inconsistência, porque o que está aqui, no fundo, o que as pessoas têm medo é medo do desconhecido, não é? Portanto, quando há processos de mudança que não são comunicados, não é? É só pelo medo do desconhecido, porque se não houver desconhecido eu não tenho medo. Portanto, ou seja, o aspecto comunicacional com as pessoas fará com certeza a diferença. Portanto, eu estou a dizer banalidades porque são banalidades muito subtis
que fazem completamente a diferença. A pergunta que faço é qual o papel então dos líderes, qual o papel da liderança nestes processos de mudança? Será que é importante? E aquilo que eu tenho vindo a refletir e a estudar, e no fundo aquilo que nós vemos dos estudos da liderança é também um enfoque não está correto. Eu diria que os estudos da liderança acompanharam aquilo que foram as próprias estruturas organizacionais. Ou seja, de paradigmas completamente hierarquizados, e por isso os estudos da liderança sempre centrados no indivíduo, no líder, e sem, no fundo, dar valor às pessoas. Ou seja, o indivíduo que é capaz, no fundo, de influenciar, como se os outros precisassem de ser influenciados para darem o passo. Ninguém se motiva sem querer ser motivado. Portanto, o processo de motivação é um processo interno. Isto é extremamente também importante. Por isso, eu diria que uma liderança mais eficaz passa por despertar a consciência individual, despertar aquilo que as pessoas, os seus sonhos, as suas expectativas, as suas ânsias, os seus medos, os seus receios, e as pessoas precisam ser, no fundo, então, mobilizadas, precisam ser atraídas, precisam ser acarinhadas. E é um pouco, no fundo, o meu pensamento sobre liderança. Ou seja, primeiro, centrado no indivíduo, porque aquilo que nós somos líderes nós próprios. E este conceito, no fundo, de autoliderança, self-leadership, é um conceito que foi estudado nos anos 50, 70, foi abandonado e que está agora, em 2011, 2012, com bastantes investigações científicas a este nível. Portanto, o self-leadership é uma liderança centrada no indivíduo. Se estamos a falar que liderança é o processo de influenciar, quer dizer que nós nos podemos influenciar a nós próprios. Não é? Então quer dizer que eu posso determinar o meu comportamento. Eu posso ter um conjunto de estratégias que me levam à ação. Ou seja, isto é de uma riqueza extraordinária porque não nos deixa na expectativa e sob o comando simplesmente de alguém. Mas sim, cada indivíduo ser o motor, de facto, a alavanca da mudança. Portanto, ainda ontem fez anos da morte do Presidente Kennedy, não foi? Portanto, ele próprio dizia, não esperem o que é que a América vai fazer por vocês, mas sim o que é que cada um tem para fazer pela América. Portanto, é um pouco este princípio da autoliderança. E este modelo, no fundo, até teórico, que eu vou passar aqui de relance, tem, em termos até teóricos, alguns aspectos muito particulares, como a teoria da autodireção, da automotivação, portanto, em que o indivíduo é, no fundo, o agente, é ele próprio que vai ser capaz de dar o primeiro passo, mas há um conceito curioso, é que ao dar o primeiro passo, quando estamos a falar ali até de teorias de aprendizagem social, o que quer dizer? De uma forma muito simples. Quer dizer que eu vejo o outro a dar o passo e eu motivo-me porque vejo que o outro deu um passo correto. Portanto, há aqui, no fundo, o quê? Uma aprendizagem comum, extremamente importante, porque não estamos isolados. Mas há aqui um conceito também importante, que é da autoeficácia. Ou seja, o ciclo da motivação, ele próprio se regenera. Regenera porque, ao ser eficaz, ou conseguir, motivo-me e, ao motivar-me, mexo-me. Portanto, há aqui um ciclo que é vicioso, em termos fechado, mas que se regenera a ele próprio e que faz com que, no fundo, nos sintamos bem, não é? e revitalizados. Portanto, há aqui aspectos, então, da motivação intrínseca que são muito importantes. Quer dizer que, no paradigma tradicional da liderança, há muito o aspecto da motivação extrínseca, a recompensa, simplesmente pela recompensa. E sabemos perfeitamente, e há bastantes estudos que mostram isto, que um aumento de vencimento, ele é importante agora, extraordinariamente importante, mas um aumento de vencimento surte efeito no mês a seguir, quando volta novamente todas as chatices que eu tenho com os pares, com os chefes, esses 20 euros ou 30 euros são anulados completamente.
Portanto, há aqui o ciclo interno que é preciso ativar, ainda por cima, em períodos de crise em que estamos e em que é muito difícil trabalhar as motivações extrínsecas. De relance, para depois fazer a ligação ao coaching, esta autoliderança é um paradigma que assenta em 3 grandes pilares: estratégias centradas no comportamento, na recompensa natural e de pensamento construtivo. O que é que estamos a falar com estratégias focadas no comportamento? São coisas muito simples. Quer dizer que eu posso auto-observar-me, eu posso estabelecer objetivos, eu posso auto-recompensar-me, eu posso ir buscar um conjunto de pistas visuais ou até colocar as minhas pistas para o meu próprio comportamento e, no fundo, eu depois posso praticar. Estou aqui, então, a dizer que eu presto atenção ao meu trabalho, depois eu estabeleço, no fundo, um conjunto de objetivos que são os objetivos que estão alinhados com a organização, mas, por outro lado, eu também sou capaz, no fundo, então, de me recompensar e, no fundo, através agora de um conjunto de pistas visuais, eu sou capaz de ter atalhos para não perder o meu pensamento. Portanto, reparem, há aqui, no fundo, um conjunto até de aspectos muito pragmáticos que eu posso fazer para regenerar a minha autoliderança. Mas há outros aspectos ligados mais a estratégias de recompensa natural que nós, no trabalho, muitas vezes não damos atenção, que têm a ver com a forma como organizamos o nosso espaço, a forma como nos isso é permitido, até no próprio trabalho. E em termos militares, sei perfeitamente que isto não é permitido, em alguns casos, de facto, não é? As coisas são tão retas, tão estipuladas, que não há margem de manobra para eu poder até, no fundo, decorar aquilo que é o meu espaço. Mas há outro aspecto que é extremamente importante, que tem a ver com a gratificação. O sentir que fiz bem e o outro se sentiu bem. Portanto, há aqui aspectos de recompensa que, mais uma vez, vão ativar o ciclo motivacional. O último aspecto desta teoria que eu quero ressaltar tem a ver com estes pensamentos de padrão construtivo. O que é que... São 3 aspectos também muito práticos que faz com que nós sejamos capazes, no fundo, de pôr em causa os nossos pressupostos. Porque todos nós temos crenças que nos limitam, crenças que não nos permitem avançar e precisamos, no fundo, de ser questionados, não é? Alguém que nos diga o que é que andas a fazer. Há outro aspecto que pode ser também treinado, que tem a ver com o diálogo interno, positivo e construtivo. Ou seja, dentro do diálogo interno, tem a ver com a forma como eu me pergunto a mim próprio. Portanto, este é um exercício que eu posso fazer num balanço do dia. E nós não temos muito tempo para parar. O problema é este, é que nós não paramos para fazer este balanço interno. A visualização mental do sucesso, do futuro, é outra estratégia. E como vão ver mais à frente com o Viana Abreu, o coaching assenta exatamente, não só nestes aspectos todos, mas em particular também aquilo que é o foco no futuro. E aquilo que é o eu imaginar os passos que vou dar para alcançar. Extremamente importante. Reparem, isto é o que um atleta de alta competição faz. Não é? Quando alguém vai para fazer um salto mortal com tripla pirueta, aquilo está tudo mecanizado na sua cabeça. Portanto, a visualização, quer dizer que a visualização mental, o treino mental, faz com que, em termos comportamentais, as coisas aconteçam. Então, não acontecem por acaso, acontecem por a visualização. E a visualização do sucesso nas organizações, aquilo que eu vou... a forma como eu vou determinar o meu comportamento nas organizações pode ser visualizada. Passar este quadro, que é curioso, em termos da forma como nós podemos organizar a liderança, com um foco de formalidade mais formal e com um locus
dentro da organização, mais interno. Portanto, estamos aqui a falar de verdadeiros líderes de equipa. Quando estamos a falar no coaching, estamos a falar, no fundo, um locus de liderança, que é completamente externo. Em termos de formalidade da liderança, ela é formal porque, no fundo, tem alguém que é capaz de acompanhar o processo. Todas elas, no fundo, são válidas. Temos é que perceber quando é que cada uma delas deve atuar. E quando estamos a falar em processos de coaching, em que alguém faz uma formação de coaching que tem a atitude de coach, leva essa atitude como líder de equipa para dentro das equipas. E depois transporta tudo isto para, até de forma natural e emergente, através, no fundo, de uma liderança, autoliderança, self-leadership, ele próprio ser agente de mudança. Reparem, fragmentar a liderança num indivíduo é completamente errado. É demitir-nos daquilo que são a condição do ser humano. E a condição do ser humano é crescer, levantar-se, ter o seu percurso com os outros. Por isso, até é curioso que estas formas até diferentes de nós atuarmos na liderança, nas organizações, elas são complementares, mas informam e fecham, no fundo, sempre em torno do indivíduo, em torno daquilo que é o motor, no fundo, das organizações. A variável mais importante que tem sido estudada e que explica o desempenho, e estou a falar, de facto, de estudos que têm demonstrado, muitos estudos têm demonstrado, não escuso-me agora de referir muitos, mas é a autoeficácia. A autoeficácia é altamente preditiva. A autoeficácia é, eu sei que independentemente daquilo que as dificuldades que eu me vou deparar, eu vou conseguir. E em termos de equipa, chama-se a potência de equipa, a eficácia, que é, independentemente das dificuldades que esta equipa vai ter, mesmo que aquele indivíduo que está ali, que é o meu companheiro, falhe ou esteja doente, nós vamos conseguir e nós vamos lá buscá-lo. Isto é a potência, de facto, e é isto que determina o desempenho. E os estudos têm estado centrados sempre no líder, quando há imensas organizações que têm líderes fracos e que têm colaboradores excelentes. Por isso, mostrar só neste slide que vem a seguir, que, no fundo, a autoeficácia, como é que ela acontece? Acontece num aspecto muito particular que foi aqui referido. Este nome aqui muito estranho, o vicariante, é aprendizagem, no fundo, de modelos. Eu vejo que o meu colega fez bem, vejo que o outro fez mal. Portanto, há uma aprendizagem, no fundo, pelo erro, e por isso o erro é extremamente importante, mas deve haver, no fundo, lições aprendidas. E quando o Dr. Hernani, de uma forma tão natural, reflete tudo aquilo que ele disse, no fundo ele aprendeu pela lição, ou seja, não foi a experiência, ele não tem experiência. Ele refletiu, foi sobre a experiência. Isso é extremamente importante. Esse exercício reflexivo, que nós, só num grau de maturidade muito mais à frente, em termos de idade, podemos acelerar o processo. Se quisermos, em termos naturais, a vida faz com que as encruzilhadas e os problemas nos abram os olhos. Quantas vezes chegamos ao final da vida, e reparem, há muitos estudos até em psicologia clínica que mostram doentes em termos terminais e que fazem o balanço da vida. Se eu tivesse mais 15 dias, faria 1 milhão de coisas que nunca fiz a minha vida inteira. Reparem, no fundo, que a reflexão sobre e intensificar o processo de reflexão pode mudar completamente a nossa vida. E é isto, no fundo, que acontece, ou seja, eu quando estou a trabalhar, reflito sobre a experiência, sobre aquilo que acontece, analiso os processos de trabalho, distribuição dos canais, sei se, no fundo, se sou autoeficaz. Claro que o feedback que me podem dar é extremamente importante, mas eu também sou capaz de avaliar se estou a ser ou não eficaz. E isto leva ao desempenho e leva, no fundo, aqui um aspecto extremamente importante. A atribuição causal, que é,
Se fui eu que descobri que eu fui eficaz, eu atribuo a mim próprio o sucesso. A causas internas. Quando eu fico à espera que os outros me digam que fez bem, então eu estou à espera de uma recompensa extrínseca. E a atribuição não atribui a mim. A atribuição do sucesso atribui ao exterior. Portanto, e faz o quê? Faz com que a pessoa se desacredite. E o que é preciso é que nós acreditemos. Nós somos maravilhosos. Viana, eu fiz um doutoramento. Agora, este não era para dizer. Eu tive o meu pai, que já faleceu. O meu pai era um indivíduo brilhante em termos matemáticos. Eu até tive 17 a matemática no 12º ano, mas ele dizia que eu era burro. E eu adoro o meu pai, já não está cá. Mas durante um percurso todo da minha vida, ainda na Academia Militar, fui um aluno sempre mediano. Quando vou fazer a minha licenciatura em Psicologia com 30 e poucos anos, é que descubro o potencial que tenho. E ser a pessoa a descobrir e perceber que, no fundo, todo o seu passado, houve ali uma mancha que não permitiu ser completamente aquilo que ele é, muda completamente tudo. Portanto, gostava de transmitir esta mensagem que, no fundo, é também aquilo um pouco que eu sou. E eu também gosto de transmitir emoções e as atribuições, no fundo, de sucesso que eventualmente tenha são de sucesso com as pessoas. E quando descobri a ISPC, no fundo, entronca agora num conjunto de coisas, dizer assim, então em autoliderança, o que é que tem a ver com coaching? É que tudo aquilo que viram ali, de estratégias com recompensa natural, há ali um conjunto de coisas. Mas dizemos assim, eu não vou dizer que o coaching é uma ferramenta, eu diria, o coaching é uma disciplina, de facto, que permite que a autoliderança aconteça. Portanto, isto faz toda a diferença. Ou seja, são estratégias muito poderosas em que a pergunta apreciativa, o coaching é baseado na pergunta apreciativa. O que é a pergunta apreciativa? Bom, nós acreditamos que somos construtores do nosso próprio percurso e que isso acontece com os outros, mas também de simultaneidade. São princípios que orientam a pergunta. A mudança acontece no momento em que nós somos capazes de fazer a pergunta. E quando eu faço a pergunta, o que é que estás a fazer aqui hoje? Reparem, o que é que estão aqui a fazer hoje? Cada um tem uma resposta, não é? Se calhar alguma coisa, além do aspecto institucional, alguma coisa mais vos chamou. Ou até a experiência que estão a viver pode ativar outro tipo de emoções. Portanto, o perguntar faz-nos questionar, coloca a dúvida. E quando tenho dúvida, eu entro em desequilíbrio. E eu preciso desequilibrar as pessoas. Desequilibrar equilibrando. O Piaget também já nos falou isto, não é? Na equilibração. Desequilibrar, mas estar sempre... A pessoa não vai cair. E é isto que nós precisamos. Não precisamos deixar cair ninguém. Precisamos é equilibrá-las. E ainda por cima com um aspecto poético. Ou seja, percebermos que aquilo que colocamos e o modelo que colocamos e que escolhemos para as organizações é o modelo que nós quisermos. Ou seja, o paradigma que eu quiser colocar na minha organização é o paradigma que eu quiser, não é aquele que durante anos foi vendido. E nós estamos muito habituados pela história a seguir aquele paradigma. Podemos mudar o paradigma. E podemos antecipar o futuro com aquilo que nós temos, uma coisa simples. É o sonhar, lá está. É o sonhar, reparem o que é que os Correios faz. É o sonho. É aquilo que não está satisfeito, que é a mensagem, é a carta, é a palavra. No fundo é o quê? É de facto amor. Na verdadeira é a acessão da palavra, não é? E por outro lado, um aspecto muito importante que é o princípio da positividade. A mudança só é consistente quando é assente em verdadeiros valores. E os verdadeiros valores são os valores da positividade, os valores da verdade. Portanto, eu vou terminar
mais 2 minutos, para não centrar só em minha palavra, dizer que, então, o coaching é a disciplina que permite este crescimento sustentável daquilo que é mais importante numa organização, o indivíduo. Ou seja, colocar a dúvida, mas colocar a dúvida com um foco consistente naquilo que são os objetivos da pessoa, alinhando os objetivos da pessoa com os objetivos das organizações. Reparem, eu falo muitas vezes isto aos meus alunos, o conceito de pessoa não é mensurável. Quando nós dizemos os recursos humanos, não são recursos humanos. Nós não gerimos recursos humanos. As pessoas têm mais vida para além das organizações. Por isso, extremamente importante, neste processo de coaching, alinhar aquilo que são os valores das pessoas, ou seja, os papéis que as pessoas têm, de filho, de pai, de marido, de mãe, com os valores organizacionais. Nós somos o todo, porque senão estamos à espera da reforma para sermos felizes. Eu posso ser feliz no dia-a-dia. Parece complicado. É complexo, nós somos complexos. Por isso, o coaching ajuda, no fundo, a libertar este potencial das pessoas, permitindo a autoaprendizagem. Portanto, é uma autoaprendizagem que eu diria interna. E é a aprendizagem que eu quiser, onde eu quiser ir. Se quiser perder mais tempo ganhando, no fundo, graus de liberdade na minha vida, poderei fazê-lo. Portanto, é uma decisão, de facto, individual que cada um deve fazer. Portanto, estamos a falar em níveis superiores, de facto, de autoconsciência, de autoconhecimento, que só a vida, quando somos muito mais velhos, temos esse rasgo, não é? E, no fundo, viver no fundo, a velhice, a palavra velhice, a mim não me incomoda nada, não é? Portanto, viver, de facto, o know-how, a experiência, e dizer assim, olhei para trás e fiz um conjunto de coisas, isto é maravilhoso, não é? Quer dizer que eu tive história, quer dizer que eu estive presente, não é? Que estive inteiro. Por isso, podemos, no fundo, sermos nós a traçar o nosso percurso, sermos nós... reparem, as encruzilhadas são enormes. Portanto, cada um de vós pode, de facto, traçar o vosso percurso que quer na vossa vida. Claro, para as organizações. Se isto estiver alinhado com os valores organizacionais e, ao mesmo tempo, houver aqui um bom alinhamento com os valores pessoais, então faremos toda a diferença. Não tenho mínima dúvida deste aspecto. Deixo-vos, para terminar, vou ler. Há um tempo em que preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Teixeira de Andrade. Muito obrigado.